leva um antropólogo e cientista político a assumir a responsabilidade de zelar pela segurança de um estado tão frenético como o Rio de Janeiro. Com certeza, não apenas a vontade pragmática de tomar decisões e resolver conflitos setorizados. É preciso paixão. A droga responde a uma demanda específica que é forte, mas é insulada, é circunscrita, é limitada. E é essa paixão que, em uma mistura de realidade e ficção, se confirma em Elite da Tropa 2. Se o carro de polícia vem carregado de armas aqui, abre na frente de todos para distribuir as armas, vender as armas. Agora vão combater o crime com força, com a guerra, mas em que mundo nós estamos, não é? Luiz Eduardo Soares participou do governo do estado do Rio de Janeiro como subsecretário de Segurança Pública e coordenador de Segurança, Justiça e Cidadania. Foi secretário de Segurança Nacional, é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e autor de 10 livros, entre eles Elite da Tropa 1 e 2, que deram origem a 2 dos maiores sucessos do cinema nacional. Tem aquela laje ali, ó. Você conta para um estrangeiro, para um europeu, tem boca. O que é boca? É uma loja, é um ponto de venda. Mas se as pessoas, se os consumidores sabem onde é, a polícia não sabe. E nessa edição do Sempre um Papo, Luiz Eduardo Soares lança seu mais novo livro, Elite da Tropa 2. O primeiro filme, quem lê o livro e o filme terá percebido, o primeiro filme não é baseado no primeiro livro. Eles foram construídos, de fato, em diálogo, tramas compartilhadas, alguns personagens comuns com as suas variações de tratamento, mas muitas subtramas, muitos arranjos dramatúrgicos, digamos assim, muitos personagens distintos. A intenção era basicamente a mesma e algumas referências reais eram as mesmas. Dizendo que alguém da Draco tinha sido morto, sabia que nós viríamos e que isso implicaria realização de uma investigação para valer. Foi perspicaz também, porque, nos envolvendo, afastaria automaticamente a delegacia local do caso. Delegacia da qual era íntimo, porque uma de suas tarefas era discutir os acordos entre seus funcionários e a milícia, e de intercambiar dinheiro, armas e até drogas. Falando do André Batista, pena ele não ter podido estar conosco aqui, que é uma pessoa muito interessante. Vocês imaginem o seguinte, quantos personagens do mundo da literatura, da fantasia e do mundo real poderiam vivenciar a seguinte experiência? À noite, enfrentam uma guerra, entre aspas, às vezes sem aspas, do ponto de vista de quem está ali no front, porque a troca de fogo aberta caracteriza o enfrentamento bélico para os que estão ali na ponta. Então, à noite, seus colegas em risco, sua vida em risco, suspeitos mortos, ultrajes, profissionalismo, transgressões de todo tipo, ilegalidades, dedicação, heroísmo, covardia, como quiserem, mas é um universo de extremos. Nós estamos no domínio da épica, né? E a trajetória do Batista é quase uma epopeia cotidiana que se rotiniza. Bom, essa é a noite. Ah, 01, o seu Marcinho, dono do morro. Vamos descer ele. Os senhores estão bem? Sim, senhor. Sim, senhor. Algum dos senhores está ferido? Não, senhor. Algum dos senhores está baleado? Não, senhor. Então hoje os senhores vão aprender a carregar corpo. Sim, senhor. Sim, senhor. Os senhores estão esperando o quê? Vem, senhor. O dia começa a amanhecer, ele retorna ao comando do BOPE, tira o seu uniforme, toma o seu banho, lava o sangue, passa o remédio nas feridas e se veste como um civil, toma um ônibus e vai para a PUC. Vai para a PUC estudar Direito. E ele ali encontra outro grupo social, que vive o mundo das mil maravilhas, o mundo Walt Disney. Volta para casa, dorme um pouco, depois se encontra com a turma num seminário, para preparar o seminário, como o filme conta, nós contamos no livro também, e, eventualmente, alguém acende um baseado. Vocês podem imaginar a cabeça do rapaz, porque a trajetória, né, a formação dele como um soldado guerreiro do BOPE identifica
a droga e o mal absoluto, né? E ele não pode aceitar aquilo. Além do quê, por que é que ele mata as pessoas? Um grande amigo que é policial, tá? E o melhor amigo dele é policial também. E os dois são honestíssimos, tá? E com relação ao lance de Búzios, eu acho que tem que reprimir mesmo. Você quer? Tem que reprimir mesmo, cara. Lógico, gente. Pô, peraí, gente. Por que lá os rapazes que carregam, transportam a maconha devem ser mortos e os outros que estão curtindo o consumo da droga vão ser donos de escritórios importantes, de firmas importantes, vão ser sócios de empreendimentos de sucesso na sociedade? É um mundo absolutamente esquizofrênico, né? As ambivalências brasileiras, as contradições aparecem no cotidiano dele de uma maneira eloquente. Então, eu não preciso de personagem nenhum com uma trajetória humana como essa. Você nem precisa de personagem, nem de grande invenção. Basta contar essa história e, a partir dessa história, costurar a noite e a manhã. Paulo Roberto Pires, na apresentação do livro Elite da Tropa 2, adverte: a quem lê está reservado outro desafio: distinguir com clareza quem é herói e vilão e quando. Mesmo no mundo do crime organizado e na violência extrema, a lealdade faz toda a diferença, muitas vezes por linhas tortas. De repente me liga um velho amigo. Juro para vocês que, de fato, foi assim, Cláudio Ferraz. Nós trabalhamos juntos quando eu estive no governo do Rio, em 99. Ele ajudou a desenhar o programa Delegacia Legal, esteve envolvido com a reforma da perícia. Enfim, é um velho companheiro. E eu não falava com ele já há muito tempo. Ele disse: Luiz, eu acho que eu precisava de um livro. Nós poderíamos escrever um livro sobre as milícias no Rio, porque, olha, já são 400 presos em 4 anos. É um universo que está sendo desnudado pelo nosso trabalho. As pessoas ainda não conhecem, nem no Rio de Janeiro, a gravidade disso. Quando a gente viaja, todos perguntam: e o tráfico? Disse, meu amigo, o tráfico já era, acabou. Quer dizer, evidentemente existe, mas não é o personagem importante mais, comparativamente com as milícias. Quando o Cláudio me fez a proposta, eu disse: puxa, Cláudio, nós estávamos nos negando ao desafio de escrever o Elite da Tropa 2 porque nós não contávamos com uma pessoa como você, não tínhamos esse conhecimento. Se você quiser, é bem-vindo a bordo, e aí então nós seguimos. Só existem tráfico e milícia, fontes dos piores crimes, porque a polícia é conivente, cúmplice, acionista, sócia ou protagonista do empreendimento. Os mafiosos das milícias são policiais ou ex-policiais de ambas as polícias, civil e militar, ou bombeiros. O resto é exceção. Agora eu te devolvo a pergunta: que guerra é essa? Essa que envolve as milícias? As milícias são máfias compostas por policiais corruptos, alguns bombeiros, alguns civis, alguns ex-traficantes, alguns agentes penitenciários, mas principalmente policiais, militares e civis na ativa, que se deram conta de que não era mais necessário manter-se como sócio menor da empreitada criminosa do tráfico, porque o tráfico no Rio de Janeiro só existe nos moldes como existe por conta da sociedade com o que eu chamava banda podre da polícia, um segmento policial que é parceiro do crime. É evidente, você conta para qualquer um. Assim, ó, no Rio de Janeiro você tem boca de fumo. Você conta para um estrangeiro, para um europeu, tem boca. O que é boca? É uma loja, é um ponto de venda. Um ponto de venda é um ponto de venda, mas é fixo, sedentário, para as pessoas irem lá comprar. Mas se os consumidores sabem onde é, a polícia não sabe. Porque as negociações são negociadas, são celebradas, são acordadas ali à luz do dia, à luz do sol. Não há nenhum pejo, não há nenhum pudor. Isso que torna as comunidades ainda mais revoltadas, mais indignadas, porque elas assistem àquelas guerras e não compreendem, se sentem, e são efetivamente vítimas inocentes desse confronto, porque dizem: mas que confronto é esse se vocês estão negociando
Se o carro de polícia vem carregado de armas aqui, abre na frente de todos para distribuir as armas, vender as armas. Se a droga vem no carro da polícia, se vocês negociam e pagam a polícia na nossa frente, agora vão combater o crime com força, com a guerra, mas em que mundo nós estamos, não é? A milícia é um salto de qualidade no desenvolvimento racional da economia do crime, porque a economia, o crime tem uma dimensão econômica que é racional como toda economia. O fato de ser ilícito não altera o fato de que é uma prática racional que atende à lógica determinada de demanda e de oferta, com preços regulados, com intervenções. Enfim, o mercado funciona assim. E há um mercado extraordinário. Se você imagina a possibilidade de impor um despotismo sobre uma comunidade, um território, se você se impõe pela força sobre um território e sobre uma população, você pode muito mais do que simplesmente usar a liberdade que você tem de fazer o que você quiser nesse espaço. Você pode muito mais do que simplesmente vender droga. Mas há todas as outras atividades econômicas que podem ser taxadas como uma espécie de um Estado, efetivamente, aí um Estado paralelo, né, que é capaz de cobrar taxas de toda a prática econômica, inclusive até por exemplo, do direito de morar. Então, você paga o aluguel, mas paga uma sobretaxa para o miliciano. Você quer acesso ao transporte, à luz, gás, você tem de se servir dos milicianos, que cobram preços superiores aos preços praticados no mercado por conta do controle que exercem da coação, que aí intervém e, digamos, desequilibra o mercado. O tráfico já era, está em franco declínio. As milícias, as nossas máfias, não param de crescer. São um sucesso. A tendência é que as máfias substituam o tráfico ou se unam a ele. Isso é muito mais atraente, isso gera muito mais renda, né? E os milicianos são homens, em geral homens, sempre homens, eu nunca vi mulher, mas são bem informados, são profissionais, têm 30, 35 anos, 40 anos, às vezes estão na faixa dos 20, mas fizeram um curso de polícia, são técnicos, sabem administrar, conhecem o seu universo, falam de igual para igual, ameaçam os seus colegas, os policiais sempre me disseram, o Cláudio endossa isso, os policiais não têm medo dos traficantes, em média não têm medo, a não ser no momento do confronto você sente a agonia do confronto, mas não tem medo, porque eles não vão sair dos seus bunkers para ameaçar a sua família. Mas os seus colegas são tremendamente ameaçadores. Sair de um grupo para criar a sua própria milícia pode até ser aceito, desde que a pessoa que sai não cobice os territórios e os negócios do chefe. Para não ser considerado traidor, o sujeito tem que conversar com o líder e procurar uma área pela qual o chefe não tem interesse. O que não se perdoa é o rompimento para disputar a mesma região e as mesmas fontes de renda. Isso tudo nasce da segurança privada informal e ilegal e do orçamento público da segurança que é insuficiente e irrealista, formando-se o que eu chamo de gato orçamentário, para usar a linguagem miliciana dos gatos, né? Como? O policial ganha o salário, salvo em Brasília, em casos excepcionais aqui e ali, mas, em geral, salários insuficientes, muitas vezes indignos, incompatíveis com a magnitude dos desafios que enfrentam, com a importância da sua tarefa histórica, a construção da democracia, enfim, é uma instituição fundamental. No entanto, os salários, no caso do Rio de Janeiro, são os segundos piores do Brasil, para vocês terem uma ideia da gravidade. Bom, o policial tem que sobreviver, como todos nós, e vão se dedicar a um segundo emprego para completar sua renda, um bico, como eles dizem. Onde é que vão fazê-lo? Onde tem experiência, onde tem competência, na área da segurança, então na segurança privada. Ocorre que isso é ilegal. As autoridades fingem que não veem, porque, se vissem, teriam de interceptar, reprimir, impedir que se fizesse essa ligação do funcionário público com a segurança privada. E, se isso acontecesse, se houvesse essa repressão, para onde iria a demanda salarial? Ao governo, ao Estado, e o orçamento público entraria em colapso, porque é um orçamento irreal, incompatível, de fato, com a necessidade até de reprodução da unidade doméstica do policial. Então, diante disso, as autoridades fingem que não veem. E se cria, então, um casamento perverso, uma cumplicidade,
uma espécie de funcionalidade de desiguais, não é? Para que o orçamento não seja alvejado, não seja desestabilizado. Sob a sombra da indiferença, da negligência oficial, transcorrem dinâmicas benignas e malignas. As benignas são policiais honestos, honrados, trabalhadores que precisam sobreviver e vão à luta, honestamente. É ilegal, mas a motivação é absolutamente honesta e justa. E há também um maligno, que se aproveita da negligência, da omissão oficial, para organizarem-se como grupos de extermínio, para gerar insegurança e vender segurança, para funcionar aqui e ali como pistoleiro, em certos estados ainda existe isso, ou, no estágio mais avançado de evolução dessa perversa racionalidade, para estruturarem-se como máfias, como milícias. Firmino não é o chefe da milícia à toa. Se dependesse da patente, o sargento mal teria onde cair morto. Sua pretensão era construir um império, conquistando territórios, dominando os moradores, recolhendo as taxas sobre gastos, transporte, luz, TV, comércio, residências, promovendo migrações da Baixada para favelas próximas à zona sul da capital, oferecendo lotes públicos a preços acessíveis, financiáveis. Quanto maior a densidade demográfica, maior o lucro. Ainda, parafraseando o filme do João, é ainda uma notícia de uma guerra particular. Nós não temos informações, senão por uma matéria da Folha de São Paulo sobre a primeira milícia identificada em São Paulo. Isso tem uns 3 meses, 4 meses. Se há uma, é possível que haja outras. Como as condições de possibilidade estão dadas e há uma pressão natural que impulsiona numa certa direção, é possível que isso se desenvolva em outras áreas. Claro que isso tem a ver com a peculiaridade de uma instituição, a instituição no Rio de Janeiro, as instituições policiais no Rio de Janeiro estão muito degradadas, há problemas particulares da política do Rio de Janeiro. É evidente que em outras áreas nós podemos esperar que nada seja assim tão grave e atinja tal patamar. Mas eu diria a vocês, o tal gato orçamentário é nacional. Ou nós damos um jeito nisso, ou isso dará um jeito em nós. Se a gente se coloca um objetivo muito, muito, muito distante, muito superior às possibilidades reais, nós podemos cruzar os braços. A gente não vai nunca por um embate do dia a dia, dos encontros e desencontros humanos, dos pequenos projetos, dos pequenos esforços como o do Zé Francisco, que são admirados por nós todos fora de Minas e aqui também, da defesa dos direitos humanos, no controle externo da atividade policial, esforços de tantos profissionais, está aqui a Tenente-Coronel Miriam, da PM de Minas, que inspirou tanta gente fora de Minas, também em Minas, outros companheiros policiais no dia a dia, ou os que trabalham na prevenção, ou os outros na formação. Enfim, esses que, com o seu tijolinho, com o seu pequeno grão, avançar significa evitar que as pessoas morram de uma forma violenta em tamanho número, em tal dimensão. Com uma postura desse tipo, vamos parar a sangria, vamos interromper o genocídio, vamos reduzir o número de homicídios dolosos. O Brasil pode continuar sendo o país injusto que é, cheio de problemas, contradições e corrupção, etc. Mas pode continuar sendo isso que é durante algum tempo, e ainda assim a gente ser menos cruel, menos violento, menos bárbaro, porque 35% dos homicídios são perpetrados pela banda podre da polícia, ligada às milícias. Então, se a gente puder fazer com que as forças do Estado matem menos, já seria um avanço, né? Já é uma contribuição. O Estado, afinal, não tem o papel de matar, mas de zelar pela vida. Então, já é um avanço. No Rio de Janeiro, de 2003 a 2009, inclusive, 7.854 pessoas foram mortas por ações policiais. 7.854, de 2003 a 2009, mais de 1.000 por ano. Preciso dizer a cor da pele da imensa maioria, o local de moradia, sexo, idade. Não preciso, vocês já imaginam. São jovens do sexo masculino, moradores das áreas pobres, de 15 a 24 anos, em geral negros. Então, é o nosso racismo estrutural, é uma máquina de morte que nós estamos alimentando. Então, estancar isso é possível. Minha pergunta é a sua opinião sobre essa política da polícia pacificadora no Rio de Janeiro e o que ela pode ensinar para o Brasil. As UPPs, na verdade, têm uma história, porque sabe que na política tudo ressurge com outro nome, outra marca, no momento conveniente, mas isso tem uma história.
Uma história que começa com o coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira, que foi um líder importante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que começou a pensar a questão do policiamento comunitário como um novo paradigma lá nos anos 80. Em 99, quando eu estive no governo, um dos nossos programas chamava Mutirão pela Paz, que era exatamente os textos, a ideia da UPP, que é oferecer o serviço de policiamento às favelas que se oferece aos bairros chiques, aos bairros ricos da cidade. Ninguém invade Ipanema, ninguém faz uma incursão pelo Leblon, ninguém ocupa Copacabana. A polícia está presente nesses bairros dia e noite. É um serviço que o Estado tem de prestar, não é? E que é de 24 horas, e com respeito pela população, para garantir seus direitos e suas liberdades, sua vida, sua integridade, a paz daquela comunidade. Enfim, para prover segurança àquela população. E é disso que se trata. Então, ao invés da incursão, você tem a permanência. E, na medida em que o Estado cumpre a sua obrigação na área da segurança, pode cumprir suas obrigações nas outras áreas. Os professores podem atuar, a área da saúde pode atuar, e, então, projetos sociais que traduzem as responsabilidades plenas do Estado podem se cumprir. Então, nós temos essa constelação de intervenções que são muito mais do que policiais. Aí as secretarias diversas do Estado têm que estar presentes e podem desempenhar seu papel. A desculpa por não o fazerem é a insegurança, o fato das comunidades estarem ocupadas por um poder paralelo armado. Mas, se isso já não existe, é perfeitamente possível fazer esse outro trabalho. Ali passa a ter vigência o Estado Democrático de Direito. O Estado é soberano também sobre aquele território. Não são alguns brasileiros armados que vão se impor tiranicamente sobre ninguém. Ali se restaura essa boa ordem constitucional, não é? O nosso desafio no Rio de Janeiro é mudar a polícia. Se nós não enfrentarmos esse desafio, a UPP não vai, infelizmente, se sustentar. Se o Zé estivesse fazendo um documentário, teria, digamos, alguma liberdade e, por outro lado, alguns limites. Em optando pela ficção, também teve de adotar e enfrentar os desafios da linguagem cinematográfica com todas as suas peculiaridades. Então, não há propriamente o Capitão Nascimento, na realidade, mas há traços de muita gente. Eu conheço vários profissionais, o Pimentel é apenas um deles, o próprio André Batista é outro, que viveram esse mundo acreditando piamente, com toda honestidade, com toda honradez, e caminhando numa direção que era absolutamente equivocada, que eles mesmos identificaram como equivocada. Além dos problemas imediatos que continuam existindo, as polícias estão se reorganizando, se pensando de outra maneira. Existe aqui uma supervisão independente de política preventiva, só existe aqui, isso nem em Pernambuco ainda existe, com problemas, com dificuldades, etc. Você tem um diálogo com a universidade, das direções policiais, que você não tem em lugar nenhum do Brasil. Nós não temos, no Rio, nenhum sinal de que alguma coisa assim, de reordenação matricial, tivesse no horizonte. Por isso que dá uma tristeza, uma angústia muito grande, porque no horizonte a gente não vê possibilidade de mudança de base, mudança institucional profunda.